Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um Sunday Night. Que bom que você está aí. Eu quero convidar você agora a tornar esse momento um momento especial com o Senhor. Não apenas a assistir o culto, mas a participar. Que seja um momento de entrega, de louvor e adoração junto com a sua família, com quem está ao seu lado. Entregue seu culto ao Senhor e vamos juntos adorar a Deus.
Agora chegou o nosso momento de gratidão e eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Um dos conselhos que o apóstolo Paulo deixou para a igreja está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: "E sejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que o Senhor quer de vocês por estarem unidos com Cristo." Eu estou com meu coração muito grato ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós e mesmo em tempos difíceis, o Espírito Santo enche o nosso coração de alegria. Então eu quero convidar você nesse momento a compartilhar da sua alegria e demonstrar a sua gratidão ao Senhor. Você que pode ofertar, contribua com a casa do Senhor, com a nossa igreja local, você vai ser bênção na vida de outras pessoas também. Abaixo vai estar os dados da conta para você poder fazer a sua transferência, do seu dízimo, da sua oferta. Fique à vontade e que Deus abençoe financeiramente e em todas as áreas da vida de vocês. Até mais! Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, não há o que temer. Boa noite, queridos. A paz do Senhor, tudo bem? Vamos iniciar mais essa noite orando ao Senhor, para que Ele derrame graça sobre as nossas vidas e entendimento. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por mais esta noite podermos estar aqui, cada um em seu lar, Pai, querendo ser transformado, Pai querido, segundo a Tua semelhança. Pai querido, cada um que está sedento por Tua palavra, Pai, o Senhor possa abrir os corações e o entendimento para que o Teu Espírito, Pai, faça morada em nossos corações e transforme, Pai querido, as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai. Amém. Queridos, nós estamos em uma série, como vocês sabem, nomeada Conhecendo a Deus, e nos últimos encontros nós procuramos explanar um pouco a respeito de algumas características do Senhor. No primeiro dia nós explanamos um pouco sobre sua bondade e o que ela representa vindo de Deus, uma bondade santa, uma bondade pura, sem segundas intenções, sincera. No segundo encontro nós falamos um pouco a respeito da sua santidade e juntamente com a sua ira, que um atributo ele é muito ligado ao outro, pois a sua ira ela é manifesta quando algo vai contra a sua santidade, né? E nós temos na palavra de Deus muitos outros atributos a estudar. Isso somente é aquilo que a palavra nos ensina, mas Deus ele é insondável e possui infinitos atributos que não seria capaz de a gente conseguir estudar todos eles. A nossa mente não conseguiria entender um Deus transcendente, né? Mas tão poucos
encontros de 30 minutos apenas, nós não conseguiríamos explanar nem aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito do nosso Senhor. Então, tomando como base esses 3 atributos aí que nós vimos, hoje eu gostaria de fazer um fechamento a respeito do que nós estudamos, dizendo um pouco, estudando não propriamente um outro atributo, mas entendendo a importância de nós continuarmos nessa busca de conhecimento ao nosso Deus, né? Então, hoje nós vamos entender um pouco a respeito de o porquê estudar a natureza do nosso Criador é algo tão importante e, além disso, como fazer para estudar essa natureza, né? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu gostaria de ler com vocês encontra-se aqui em 2 Samuel, no capítulo de número 7 e versículo de número 18. Aqui fala um pouquinho a respeito da história de Davi, a qual ele estava com o intuito de edificar uma casa ao Senhor, mas como nós sabemos, Davi, ele não foi o escolhido a edificar a casa, mas sim o seu filho Salomão. Então Natã vem e dá a palavra de Deus a Davi, falando que não seria ele o escolhido. E aí Davi tem uma atitude perante isso. E essa atitude, pessoal, é que eu quero que vocês entendam. Primeiro, entenda quem foi Davi, um homem chamado segundo o coração de Deus. E quando o Senhor fala algo para ele contrário ao seu desejo, contrário ao desejo de Davi, essa é a atitude de Davi perante o Senhor. Então veja as características das palavras que Davi menciona a Deus. Davi ele começa dizendo assim no versículo, né? Verso 18 então do capítulo 7 de 2 Samuel. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová? E que mais te falará ainda Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti e não há outro Deus senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Amém. Só até aqui o verso 22. Queridos, reparem tamanha reverência que Davi tem para com o seu Senhor. A primeira coisa que nós vemos uma atitude de Davi é que ele sai de onde ele está e ele fala assim, e entrou Davi a falar com o Senhor. Então ele reservou um tempo e entrou em um lugar diferente para que ali ele estivesse a sós com o Senhor e começasse a falar com Deus. Davi aqui já era rei sobre Israel. Ele já era rei de uma das maiores potências daquela situação do mundo, daquele momento. E olha a reverência que ele trata o Senhor. Continuamente falando assim, olha de onde que o Senhor me tirou. Quem é o teu servo diante dos homens? Quem é o teu servo diante de ti? Em uma situação, em um estado de humilhação perante o Senhor, reconhecendo a santidade divina. Queridos, essa atitude que Davi teve para com o Senhor, hoje a igreja ou hoje os evangélicos estão perdendo ou já perderam. Nós estamos vendo Deus como um Deus de 1001 utilidades atualmente, aonde nós procuramos agradá-lo ou exaltá-lo para que a gente não perca alguma coisa ou para que a gente ganhe alguma coisa. A gente começa a tratar Deus como
uma troca de favores e não mais como um Senhor digno de adoração, em que a gente deve prestar adoração simplesmente porque Ele merece. Quantos de nós estamos movendo o nosso coração muitas vezes só por causa do temor, ou muitas vezes só por causa não só do temor do pós-vida, mas o temor de perder alguma coisa nessa terra. Ah não, se eu não fizer isso a Deus, se eu não fizer desta forma, eu vou perder alguma coisa no meu trabalho, eu vou perder alguma coisa, enfim. Falam que adoram a Deus porque o amam, mas muitas vezes só amam aquilo que Deus dá. Mas, queridos, até mesmo aquelas pessoas que têm um sentimento sincero e falam que realmente querem amar a Deus como tem que ser amado. Porque eu acredito que muitos têm esse pensamento, né? Eu acho que é uma minoria, pelo menos no nosso convívio, na nossa igreja, eu creio ser uma minoria que pensa da forma mais pejorativa. E uma grande maioria tem sim um desejo sincero de contemplar a Deus. Tem sim um desejo sincero de realmente ter o correto sentimento perante Ele. Ter o correto sentimento perante o Senhor. Mas o que falta para as nossas vidas para que a gente consiga ter esse sentimento? O que falta para que nós consigamos andar em direção a isso? Fazer as coisas conforme Deus nos chamou para fazer? Queridos, por que a gente deixa muitas vezes situações transitórias tirarem o nosso foco? Tirarem o nosso anseio de buscar a Deus? Seria muito bom, né, se talvez houvesse uma fórmula mágica em que nós seguíssemos aquela instrução, aquela fórmula e pronto, já nos tornássemos como Davi, homem segundo o coração de Deus. Mas há uma determinada maneira, uma determinada conduta que nós podemos sim seguir para ser chamados homens segundo o coração de Deus, ou para estar no caminho a ser chamado homem segundo o coração de Deus. Então, tem uma citação que Jonathan Edwards faz, que, cara, foi um sermão que ele ministrou, que as pessoas falavam que viam o chão se abrindo enquanto ele ministrava, e há uma determinada parte ali da citação que muito me intriga. E ele cita uma passagem, se não me engano, em Deuteronômio, onde fala sobre resvalar os seus pés, ou fazer com que os seus pés escorreguem. E ele diz que para que o homem caia, ou para que o homem escorregue, não é necessário nenhum agente externo, mas somente o seu próprio peso é suficientemente forte para fazer com que ele escorregue os seus pés, se ele estiver andando em lugares escorregadios. O que isso quer dizer, galera? Muitas vezes nós estamos olhando para o alvo, muitas vezes nós estamos olhando para Jesus Cristo e seguindo um caminho em direção a Jesus Cristo. Mas no meio dessa caminhada nós escolhemos atalhos, ou nós escolhemos entrar em caminhos que não condiz com aquilo que a gente deveria estar seguindo. E esses caminhos nos levam a lugares escorregadios. E por mais que a gente esteja olhando para Jesus, por mais que a gente esteja com um olhar fixo em Cristo, se estivermos andando em lugares escorregadios, o nosso próprio peso é o suficiente para fazer a gente cair. E o que significa isso, pessoal? O que significa estar olhando para Cristo e andar em lugares escorregadios? Significa que você pode estar indo para a igreja, tendo rotinas espirituais, fazendo tudo conforme a cartilha manda, mas se você não deixar o seu pecado para trás, se você não purificar
a sua conduta, você vai estar andando por lugares escorregadios. Porque o pecado, ele te engana. O pecado, ele destrói o seu coração, ele destrói o teu espírito e ele destrói ou ele deixa embaçado o caminho que te leva a Jesus. Então você vai estar olhando para Jesus, vai estar constantemente se alimentando dele, indo para a igreja, lendo livros, algumas coisas assim, mas por deixar que o pecado ainda more em sua vida, você pode escorregar, mesmo tendo contato com tanto conhecimento, com tanta doutrina, com tanta sabedoria. O pecado te afasta de Jesus. Então, hoje eu gostaria de explanar 5 coisas, talvez, que a gente poderia fazer para conseguir contemplar a Deus. Para que a gente consiga ter o caminho aberto e continuar com esse caminho aberto em direção a Jesus Cristo. E a primeira coisa nós já começamos a citar aqui, que é justamente o nosso pecado. A primeira atitude que a gente tem que ter, se a gente quiser contemplar a Deus, é abandonar o nosso pecado. Queridos, não há outro jeito de nós contemplarmos a Deus se não estivermos com a nossa vida no altar. Agora, não coloque a desculpa que somos humanos, sujeitos a falhas e que todos os dias nós pecamos. O pecado que Jesus Cristo te chama para que você deixe é o pecado que você maquina ele para fazer. É o pecado consciente. É aquele pecado que você sabe que é errado e você continua fazendo. Queridos, não é necessário que eu dê exemplos de que pecados são esses, porque não há melhor pessoa para examinar o homem do que ele mesmo. Então, nesse momento, pense por um instante. Qual é o pecado que você não consegue deixar? Qual é o pecado que você sabe que está errado na sua vida, mas você não consegue abandonar ele? Queridos, a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não dá uma aprovação maior do que você pode suportar. E que quando nós pecamos por causa da nossa própria concupiscência carnal. Não há desculpa para o seu pecado. Você escolhe fazê-lo. Você escolhe andar por esse caminho. A segunda coisa que nós temos que observar para conseguir ter a contemplação de Jesus, ou para conseguir contemplar a Jesus, é um compromisso de obediência a Deus. Esse compromisso de obediência deve estar firmado. Agora, qual é a diferença de não pecar e ter um compromisso com Deus? O compromisso com Deus é que, além de você não pecar, que é você deixar de fazer coisas, você ainda procura ter um compromisso com Ele, tendo atitudes que Ele pede para que tenhamos. O que é isso? As obras. Queridos, uma vida em conformidade com Cristo, uma vida em conformidade com Deus, ela naturalmente vai produzir obras em você. As obras, elas não te levam para o céu. Você não pode viver de obras. Mas uma vida de obras é somente um reflexo que você está no caminho correto. Então, veja que não tem como você falar que você está no caminho correto se as obras não te acompanham. Na carta de Tiago, ele deixa isso muito explícito. Mostre a sua fé sem obras. Ela não existe, ela é morta. Então, se você hoje não tem vontade de ter as obras, de fazer coisas para Cristo, de fazer coisas para a sociedade, de fazer coisas para a igreja, queridos, comece a repensar, será que você está no caminho correto? Será que você está realmente no caminho de contemplar a Deus? Um coração que é desejoso por Jesus, um coração que é desejoso por Deus, ele sabe o quão bom é isso. E ele não consegue deixar todo esse conhecimento só para ele. Ele não consegue fazer com que esse conhecimento não seja disseminado. Ele tem necessidade de falar de Jesus para as pessoas. Porque ele sabe o quanto Jesus é bom e o quanto nada somos sem ele. Agora, muitas vezes nós não conseguimos
explanar Jesus porque não o temos. Galera, é quase impossível a gente ter contato ou ter conexão com a fonte de águas vivas e não molhar as outras pessoas com essa fonte, com esse conhecimento. Cara, Jesus não transformou a sua vida. Jesus não transformou a sua conduta, não transformou o seu jeito de viver. Então por que você não está falando o que Jesus fez na sua vida? O Evangelho se trata a respeito disso, de falar a sua transformação, de falar aquilo que Jesus fez para você, de falar como que Jesus transformou a sua vida, não o que Ele fez materialmente, não o emprego que Ele te deu, mas falar o que Ele fez no seu interior, como Ele transformou um homem caído num homem regenerado, num homem pecador em um homem santo. É disso que se trata o Evangelho, de transformar os filhos de Deus, imagens de Cristo, para que depois, quando Jesus Cristo voltar, nós tenhamos um lugar com Ele para reinar nessa terra, cara. Jesus Cristo, Ele te transformou. Fale isso para as pessoas, compartilhe o seu testemunho com elas. A terceira coisa agora que a gente deve fazer para que continue contemplando a Deus é aceitar que toda essa transformação que a gente acabou de fazer, ela só veio pelo poder do Espírito Santo. E tudo quanto você faz de bom só é possível por causa do Espírito Santo. Querido, sem um coração afastado do orgulho, nós não conseguimos contemplar a Deus. E o que quer dizer o orgulho? Você se sente orgulhoso por estar no meio das pessoas, porque você julga que você conquistou isso. No meio das pessoas que são santas, no meio das pessoas que são escolhidas. Mas, querido, se hoje você está entre príncipes e princesas do Senhor, é porque Ele te escolheu e Ele te alcançou. Você não fez nada para ser merecedor disso. Ele simplesmente te escolheu, Ele escolheu te amar. Então a terceira coisa que você tem que entender para contemplar a Cristo é que tudo aquilo de bom que procede de você, só procede de você porque você está em contato com a fonte da bondade. E ela flui através de você, você é somente um canal. Quarta coisa, nós devemos repudiar abertamente todos os valores contrários aos mandamentos de Deus. O que quer dizer isso, pessoal? Muitas vezes nós somos cristãos que ninguém sabe que nós somos cristãos, porque nós participamos das mesmas rodas de fofoca, nós participamos das mesmas atitudes levianas, nós participamos das mesmas mentiras, das mesmas decisões corruptas. Nós não professamos a nossa fé, nós não defendemos o injustiçado, nós não defendemos a santidade, nós não defendemos a família, nós não falamos contra aquilo que é errado, nós não condenamos o divórcio. Galera, abra a sua boca e condene atitudes erradas. De novo, atitudes. Não condene pessoas. Condene atitudes. Seja imparcial. Fale como alguém que realmente confia e acredita que a lei do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E que essa lei você tem orgulho de seguir, porque é a lei de um Deus soberano. Não esconda os seus sentimentos perante a humanidade. Que eles saibam que você é contra. Que eles saibam que você é contra isso e aquilo que é errado. Agora, qual é o seu medo? É de perder amizades. Talvez quando você começar a se posicionar contra atitudes erradas, você vai perder alguns amigos. Você vai perder alguma influência, você vai perder alguma coisa. Mas, queridos, você vai estar proclamando Jesus, porque Jesus é a proclamação da verdade.
E a verdade é aquilo que está escrito na palavra. Entenda, queridos, que eu não estou falando para que você crie contendas, para que você crie discussões, não é nada disso, a gente tem que evitar tudo isso. Mas se você vê acontecendo injustamente, você tem que entrar no meio e falar assim, cara, isso está errado. Você tem que ser a voz da razão, porque o Espírito Santo está em você e Ele é a voz da razão. Não deixa que as coisas erradas tomem lugar no seu convívio social, mas seja a pessoa a ir contra aquilo que é errado. Seja a pessoa a ir contra aquilo que não satisfaz, a conduta que Deus prega a nós. A quinta e última coisa, galera, que nós temos que ter é uma prática de meditar por longos períodos a respeito da majestade de Deus. O que isso significa? Isso significa que nós devemos desprender horas do nosso tempo para buscar a Deus. Desprender horas do nosso tempo em busca do nosso Salvador. Pessoal, uma coisa que a gente perdeu ou a gente deixou de lado é o conceito de majestade. A humanidade ela não consegue mais entender isso porque com o tempo os reis e as rainhas foram deixando de existir. E consequentemente a gente não sabe como é tratar devidamente um rei e uma rainha. Hoje nós vivemos em um sistema democrático, em uma república que há um presidente que ele é votado, né? Então nós temos o dever e o direito de cobrar dele algumas coisas. Mas o rei ele não é votado, ele é imposto, né? Ou por causa de um golpe ou simplesmente porque ele vem de uma dinastia. Então, entender como é o tratamento de súditos a um rei é difícil para a humanidade atualmente, porque ela não possui um rei, ela possui presidentes. Então, a gente acabou deixando de lado essa reverência ao rei. Mas hoje nós, ou sempre, os cristãos tiveram um rei. E esse rei é o nosso Deus. Mas nós não sabemos nos comportar diante de Deus. E nós acabamos perdendo algumas atitudes e alguns conceitos que eram muito natural para quem vivia numa época em que existiam reis. E a gente acaba perdendo esses costumes em nome da liberdade. Ou nós acabamos perdendo isso em nome de uma intimidade. Queridos, pergunte para os seus avós como era o tratamento deles com os pais deles. Ou seja, como era o tratamento dos seus avós com os seus bisavós. Cara, aquilo era um tratamento onde a honra era exercida, onde a honra era estabelecida. Eu nunca fui ensinado a chamar os meus pais de senhor e senhora, né? Ele me chamava e eu falava, oi pai, né? Eu não falava senhor, senhora. Mas os meus primos tinham esse costume, alguns primos. E quando eu olhava isso, cara, dava uma sensação de tanta autoridade para os meus tios, de respeito dos meus primos para com os meus tios. E eu falava assim, nossa cara, que coisa diferente, né? Só que isso foi se perdendo, né? Com o tempo, pouquíssimos pais ensinam hoje os filhos a chamarem ele de senhor ou de senhora, né? A gente acabou perdendo isso, foi deixando isso para trás. E o que isso ocasiona? Não é o fato de você chamar seu pai de senhor ou de senhora que vai fazer com que você tenha mais respeito por ele. Mas esse fundamento, ele
ele vem com algumas premissas que foram deixadas para trás junto com esse chamado de Senhor e Senhora. Hoje nós vemos os filhos e filhas tratarem os pais com desdém, tratarem os pais como trata um amigo. Começam a falar com os pais pior do que como se fala com um amigo. E começam a usar coisas, cara, apelando. Tipo, eu não pedi para nascer. Agora eu tô aqui, você que me aguente. Eu não tô nem aí, eu vou fazer isso mesmo. Cara, eles são seus pais. Qual é a honra que você tem que prestar a eles? Queridos, esse comportamento para com os pais, ele é desastroso para a humanidade. Porque qual é a figura de mais autoridade que os pais que nós podemos ter? Então, se a gente não respeita os nossos pais como deveríamos, quem nós vamos respeitar? Quem nós vamos, como que nós vamos nos dirigir às outras pessoas? Sabe, isso é para tudo, para os professores, para os nossos chefes no trabalho. Ainda que com o chefe nós tendenciamos a ser um pouco mais respeitoso, porque dali provém o nosso sustento. Então a gente acaba tendo um pouco mais de respeito, mas às vezes nem com o chefe. Nós acabamos perdendo essa coisa, esse respeito para quem realmente merece respeito. Queridos, Deus não está preocupado se você chama Ele de Senhor ou se você chama Ele de você. Ele não está preocupado com isso. Mas o problema é que quando a gente entende quem Deus é, quando a gente entende o quão distante estamos de um Deus eterno e majestoso, quando a gente entende o quão grandioso é o nosso Deus, cara, eu não consigo ter uma atitude menor do que chamar Ele com nomes que levem honra a Ele. Eu não consigo chamar Deus de cara. Eu não consigo chamar Deus de uma forma que não traga honra a este nome. E muito mais do que isso, é tratar as coisas do Senhor com a mesma reverência. Galera, esses costumes, eles foram sendo perdidos em nome de uma falsa intimidade. Ah não, eu tenho uma intimidade com Deus, então eu falo com Ele a todo momento, em todo lugar e de qualquer jeito, e eu chamo Ele assim, eu chamo Ele assado, eu já coloquei apelido em Deus. Galera, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de Israel, Ele é o onipotente Deus. Isso que você tem a Ele, você pode muitas vezes até chamar de intimidade, mas talvez você está se esquecendo que Ele é um Deus que merece respeito. E Ele não cobra isso de você. Mas a nossa atitude diante de um pensamento como esse deveria ser externar respeito a esse Deus. Porque se a gente não tem respeito por algo, se a gente perde, se a gente não vê mais importância em algumas coisas, as nossas atitudes em relação àquilo que é importante para aquela pessoa, elas perdem o valor. Então, se você não respeita Deus, você não vai respeitar os seus mandamentos. Se você não respeita, ou se você não dá devida honra a Ele, você vai desonrá-lo com as suas atitudes. Queridos, muitas vezes chamarmos Deus com nomes que não são apropriados a Ele, diz respeito muito ao nosso orgulho. Às vezes a gente não consegue exaltar alguém que não seja nós mesmos. A gente não consegue levar a exaltação sem que pareça que você está se humilhando. Mas galera, nós devemos nos humilhar diante de Deus, porque
Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E se hoje você tem um lugar entre os santos, é porque Ele enviou o seu Filho e você não fez nada, absolutamente nada para merecer isso. Foi puramente amor. E o nosso sentimento deveria ser de constrangimento diante do Pai. E ao mesmo tempo um sentimento de honra e de respeito perante Ele, que consome as nossas falas. Galera, Deus, de novo, Ele não está preocupado se você chama Ele de Senhor, se você chama Ele de você, se você chama Ele de cara. Mas as suas atitudes ou as suas falas diante dEle vai refletir muito o sentimento que você tem diante do seu Deus. Pense um pouco sobre isso. Reflita um pouco a respeito de a quem você está se dirigindo. Você está se dirigindo ao Criador dos céus e da terra, ao Deus majestoso, um Deus que merece honra, um Deus que merece todo o nosso louvor e a nossa adoração. Queridos, talvez você esteja achando que essa ministração ela seja muito doutrinária ou muito religiosa ou muito puritana. Cada um pode pôr um nome aí. Mas eu estou falando isso a vocês como alguém que é a pior pessoa que deve melhorar isso, porque eu entendi o meu estado de miséria perante o Senhor e eu sei o quanto eu tenho que melhorar nas minhas atitudes. Então não entendam isso como arrogância, mas entendam isso como alguém que ficou constrangido ao entender estas verdades de Deus. Não existe outra maneira, pessoal, de a gente se achegar a Deus. Não existe outra maneira senão ser matando a nossa própria carne, matando o nosso orgulho, matando aquilo que nos faz criar soberba em nós. Não tem como, galera, a gente entrar no santo lugar se a gente não for santo. Não tem como a gente olhar para Deus se o nosso coração não tiver sido purificado pelo Espírito Santo. Agora, não deixe que o orgulho fale mais alto no seu coração do que o Espírito, mas deixa Ele te mudar, deixa que Ele faça morada no seu coração. Agora, esse evangelho da super graça vem tornando os cristãos míopes, vem falando que Deus ele é somente amor, Ele é somente bondade, Ele é somente misericórdia, e acabam fazendo de Deus às vezes até um amigo mané, um amigo que qualquer coisa que você faz para ele aceita, um amigo que não importa o que você faça e ele vai continuar trazendo bênçãos para vocês, ele vai continuar fazendo coisas para vocês. Galera, Deus não é um amigo mané. Galera, Deus, Ele é um Deus onipotente. Ele é o nosso Criador. Não deixa a humanidade a sociedade tirar da sua mente o conceito de majestade. O conceito de majestade é unicamente para que a gente entenda o quão divino Deus é. Se a gente voltar e olhar as palavras de Davi, reparem, pessoal, o homem segundo o coração de Deus, olha as palavras que ele disse ao nosso Senhor. Quem sou eu, Senhor Jeová, e qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo, para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Jeová. Cara,
Davi sabia do lugar que ele tinha no coração de Deus. Deus já havia confirmado que amava Davi, mas Davi constantemente colocava-se na posição de servo perante o Senhor, falando assim: cara, quem sou eu? Quem sou eu perante o Senhor Jeová? Eu sou somente o teu servo. Quem é da casa de teu servo perante o Senhor? O homem segundo o coração de Deus tinha essas atitudes. Tem que ser as nossas atitudes perante Deus? Semelhantes a essa ou antagônicas a essa? Queridos, assim como Deus era tratado com extrema honra pelos seus filhos no passado, assim a gente tem que tratar Ele. A gente tem que se dirigir a Ele. Porque naturalmente, quando a gente começa a entender a honra que Deus merece, naturalmente a gente começa a falar assim: cara, se Deus ele é tudo isso, se Deus ele é majestoso, Ele é divino, e Ele fala para que eu não faça isso, e uma vez eu pecando, eu vou desonrá-lo, cara, eu não vou pecar. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque eu vou desonrar o meu Deus, e eu não quero desonrar o meu Deus. Agora, você acha que você tem mais intimidade com Deus do que Davi? Que se dirigia a Ele como servo e chamava Ele de ó Senhor Jeová? Ou você tem mais intimidade com Ele do que Moisés, que falava com Ele como um amigo fala com outro face a face, mas quando ele sabia que teria um encontro com Deus, dias antes ele já se purificava, tamanha reverência que ele tinha perante o Senhor. Galera, aonde está a nossa reverência diante do nosso Deus? Aonde estão as nossas atitudes, muitas vezes falada por igrejas que ministram super graça, como atitudes religiosas? Não, que você tem que ter mais liberdade em Cristo. Sim, Cristo te libertou. Cristo te libertou. Mas eu não consigo entender como pode você tratar Deus como você trata qualquer um. Como você trata um ninguém. Se você o trata dessa forma, eu acho que você não o entendeu. Você ainda não entendeu quem é o seu Deus. Às vezes o que falta, galera, para a gente deixar o nosso pecado de lado é entender o quão digno de respeito Deus é. Porque entendendo isso, a gente vai ter muito mais temor. Agora, tudo isso que foi falado até o momento, eu creio que muitos já sabiam a teoria. Eu já sabia a teoria, já sabia sobre tudo isso, sobre como Davi falava com Deus, sobre como Deus era. Já li alguns livros a respeito dos atributos. Agora, o que me falta para mudar? O que te falta é o nosso terceiro ponto. Entender que é só o Espírito que muda o nosso coração. Então, nesse momento, eu gostaria de orar com vocês. E que você, nesse momento, faça uma oração. Faça uma oração pedindo para que o Espírito Santo transforme o seu coração. E faça de você uma pessoa que preste honras a Deus. Entende o quão misericordioso, o quão digno de adoração Ele é. Para que com as suas atitudes você consiga honrar o teu Pai. Oremos, pessoal. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Pai querido, que nesse momento cada um, Pai, que está ouvindo essa ministração, Senhor, que o Teu Espírito habite neste coração e transforme esta vida, Pai. Que entendamos alguns princípios que foram perdidos durante um tempo, Pai. Que nós voltemos a entender que o Senhor é o Deus de Israel. E nós somos o Teu Israel, Pai. Nós somos o Teu povo escolhido, Pai. Pois assim o Senhor nos chamou. O Senhor fez
teus filhos, aqueles que não eram. E por isso, Pai querido, o nosso único sentimento perante Ti deve ser reverência, respeito e constrangimento diante de tanto amor, Pai. Nos ajuda, Pai, e nos transforma em nome de Jesus, Deus. Amém.